Oi, tudo bem? Eu vou começar uma série de vídeos com algumas dicas de crochê em outros idiomas, né? Porque assim, quando a gente já tá com bastante prática no crochê, a gente consegue assistir aos vídeos das nossas colegas artesãs que falam espanhol, que falam inglês. A gente consegue entender por causa do vídeo, né? Então, quando a gente tem prática no crochê, é só de olhar o que ela está fazendo, a gente já entende, não precisa entender o que ela está falando. Basta ver as mãos e ela trabalhando, né? Mas quando a gente tem menos experiência, isso eu posso dizer por conta própria, porque quando eu comecei a fazer crochê, eu tinha uma certa dificuldade para entender os crochês, as crocheteiras de outros lugares. Eu decidi então começar uma série de vídeos dando umas dicas, pelo menos dos nomes dos pontos, tá? Assim, eu quero fazer essa série com vocês, mas eu vou depender um pouco da reação de vocês. Assim, se vocês reagirem bem, acharem legal, pelo menos só por curiosidade, né? Se vocês quiserem que eu continue a fazer a playlist, eu vou continuar, tá? Mas essa playlist eu vou trabalhar on demand, né? Como as empresas falam. Então vai depender de vocês. Né? Se vocês gostarem, acharem legal, quiserem que eu continue, eu continuo. Se não, fica esse vídeo assim só por curiosidade mesmo, tá? Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as palavras fio, né? O fio, a linha, e vamos ver o ponto corrente, o ponto baixíssimo e aquela laçada inicial, né? Então, esse é o que eu vou mostrar tanto em espanhol como em inglês, para vocês já irem tendo uma ideia, tá? Para quem já fala inglês e espanhol, vai ser legal, né? Porque vai aumentar o vocabulário. Mas já vai dar uma dica, pelo menos a nível de curiosidade, né? Que às vezes a pessoa tem curiosidade de conhecer palavras em outros idiomas, tá? Então eu vou virar a câmera para a gente começar o trabalho, tá bom? Bem, então vamos começar falando sobre o próprio fio, né? Então a gente chama de fio, chama de linha, né? Então em espanhol, isso aqui seria hilo. Então, hilo. E em inglês seria yarn. O interessante no inglês é que muitas palavras que são substantivos, né, eles transformam em verbo. Então, por exemplo, você puxar o fio com a agulha de crochê, eles chamam yarn over. Então, você puxa o fio, eles falam sempre assim, yarn over, né, porque é para puxar o fio, né? Então, em espanhol é hilo e em inglês é yarn, e eles transformam em verbo. Então, puxar o fio seria yarn over, tá bom? Então, a agulha de crochê, em espanhol, muitas vezes eles chamam só de crochê, mas eles também chamam de ganchilho. Então, até mesmo o trabalho crochê, vamos dizer, uma blusa de crochê, muitas vezes eles falam blusa de ganchilho. Então, eles chamam isso aqui também de ganchilho, mas eles também chamam a agulha de crochê também, tá? Aí, em inglês é needle, né? Qualquer agulha em inglês é needle, então essa aqui seria crochê needle, tá? Aí nós temos aquela laçada inicial, né? Essa laçada inicial que a gente faz para começar qualquer trabalho de crochê,
Em espanhol, eles chamam isso de nudo desliza. Então, isso aqui é o nudo desliza. E em inglês, eles chamam isso aqui de slip knot. Slip também pode ter essa ideia de deslizar, de escorregar, né? Então, tanto em espanhol quanto em inglês, dá essa ideia do deslizado, né? Então, nudo desliza em espanhol e slip knot, que knot é nó mesmo em inglês, né? Slip knot em inglês. Aí nós temos a correntinha, né? O ponto corrente, né? Que é esse aqui que, né, todo mundo conhece, né? Esse aqui é um ponto corrente. Em espanhol, qualquer ponto se chama punto, né? Então, qualquer ponto se chama punto. E em inglês, qualquer ponto se chama stitch. Porque a gente usa sempre a palavra ponto, né? Para corrente a gente não usa muito, mas eles usam. Para corrente a gente não usa muito, mas tem o ponto baixo, ponto alto duplo. Então a gente usa sempre a palavra ponto, né? Então em espanhol essa palavra ponto é punto e em inglês é stitch. Então nós temos aqui a correntinha, né? A corrente. Em espanhol ela se chama cadena ou punto cadena. Então, às vezes, eles usam a palavra punto com cadena também. E aí eles falam 3 cadenas, 4 cadenas, assim, igual a gente fala, né? 1 corrente, 2 correntes, 4 correntes. Eles usam assim também. 1 cadena, 2 cadenas, 3 cadenas e assim por diante. Já o inglês chama esse ponto de chain. Chain, que é corrente mesmo, né? Só que eles não falam assim, one chain, two chains. Eles não costumam falar assim. Eles transformam chain em verbo. Então, eles falam assim, chain one. Então, é para fazer uma corrente. Então, eles falam assim, chain 11. Então, para você fazer 11 correntes, tá? Então, eles põem o número depois da palavra chain. Em português e em espanhol, não. A gente fala o número e depois fala carreira, né? 2 carreiras. Ou em espanhol, 2 cadenas. Em inglês, não. Em inglês, eles dizem o número depois. Eles falam chain 1, chain 2, né? E aí é bom assistir o meu vídeo de inglês sobre os números, né? Para poder vocês saberem os números em inglês. Então, esse seria a corrente. E aí, para finalizar o vídeo de hoje, eu vou ensinar o ponto baixíssimo. Como é que se fala o ponto baixíssimo. Então, vou fazer umas correntes aqui só para fazer um ponto baixíssimo, né? Ih, ficou feia a minha corrente. Ficou gordinha. Então, 1, 2, 3, 4, fazer 6 cadenas, ou chain 6. Então, eu tenho aqui, normalmente a gente fecha, né, naquela primeira corrente. Aí a gente fecha normalmente com ponto baixíssimo, não é? Então, o ponto baixíssimo também dá essa ideia do deslize, igual a laçada inicial. Só que a gente não vai falar a palavra nó, né? A gente vai falar ponto, né? Ponto baixíssimo. Então, para o espanhol, esse ponto baixíssimo se chama punto desliza, de deslizar, né? Punto desliza, ou então
Punto deslizado. Também eu já ouvi também, né? Punto desliza ou punto deslizado. E no inglês, aquela laçada inicial foi slip knot, também com a ideia do deslize, né? E agora vamos usar a palavra stitch, que é ponto em inglês. Então seria slip stitch. Slip stitch é o ponto baixíssimo em inglês, tá? E aí é aquele mesmo esquema. Se você precisa caminhar com ponto baixíssimo para para levar a linha para algum lugar, eles vão falar assim também: slip stitch 2, slip stitch 3. Eles sempre põem o número no final, tá? Aí você vai dizer: eu nunca vou ouvir o número em inglês no começo? Pode ouvir sim, mas no final vocês também vão ouvir. Então, para não ficar perdido, né? Então, você pode ver que eles podem falar o número depois, para você não ficar perdida na hora de assistir ao vídeo em inglês, tá bom? Então, esse foi o vídeo que eu decidi fazer como piloto da playlist, né? Se vocês acharem interessante que eu continue a fazer esses vídeos, né, deixa um comentário aqui na descrição do canal, tá bom? Porque como eu tenho muitos trabalhos que eu vou fazendo, muitas ideias que vão surgindo na minha cabeça, e aí eu começo, né, e às vezes não tem muita audiência, não tem uma reação positiva do público, eu acabo parando. Então, esse é mais ou menos assim também. Eu tive essa ideia, decidi fazer esse piloto. Se vocês acharem legal ou curioso, quiserem que eu faça de outros pontos no crochê, aí eu continuo, tá bom? Então, vai depender somente de vocês a continuação dessa playlist, ok? Então, obrigada pela atenção, tchau, tchau e até a próxima.